e João Paulo Severo da Costa, Raquel, e Daniel Andrade Floriano. Oi, Raquel, tudo bom? Você é assídua por aqui, Raquel? Você está sem fone, o seu fone está fechado. Eu participo de alguns seminários. Que bom. Muito bom ter vocês aqui. Já são 17h06, né? É um horário, assim, difícil. Por isso, normalmente, o público não é lá muito grande, mas sendo um bom público, está ótimo, né, gente? Eu gostaria, assim, da gente... eu fazer a apresentação e a gente deixar as perguntas para depois. O trabalho está grande, eu não sei nem o que vai ser possível, até onde eu vou conseguir ir, porque tem muito material, né? Então, assim, é interessante dar uma visão geral, o que caracteriza os sintomas, o que pode ser feito, mas também falar um pouco a partir da filosofia. Quem me ajudou mais foi esse aqui, que é um filósofo da contemporaneidade. Ele é alemão, quer dizer, ele nasceu na Coreia do Sul e é alemão. Ele tem vários livros publicados. Esse aqui que eu usei é A Sociedade do Cansaço, mas durante esse percurso aqui que eu estava divulgando no Instagram, algumas pessoas já sugeriram alguns outros livros dele, como muito, muito decisivos para o pensamento atual, né? O nome dele é Byung-Chul Han. Ele é naturalizado alemão, mas ele é nascido na Coreia do Sul. Tá bom? Eu vou começar. Oi, Reneza, tudo bem? Olá. Tudo bom? Helena, Posso começar, gente? Eu tenho 2 livros. Eu tenho A Sociedade do Cansaço e o Agonia de Eros em PDF. Se alguém quiser, eu posso mandar. Pô, me manda, mas só o outro que me... Deixa eu ver até qual é o que me... Assim, a pessoa falou, foi a Marinela, que é daqui da escola também, e ela falou assim, Helena, me marcou muito, eu não consigo não pensar nesse livro. Aí agora eu não vou achar, mas eu vou ver aqui se depois eu consigo, aí eu localizo e digo para vocês qual é o livro. Tá? Nem que seja no espaço dos outros que vão entrar a seguir, tá bom? Tem mais gente ainda entrando, mas a gente tem que começar, senão não vai ser possível mesmo. Primeiro foram os lapsos de memória. Sem concentração não era possível manter o foco. Um dia, após vários episódios de assédio moral praticados pela dona da empresa, comecei a acreditar que, de fato, eu era incompetente e não conseguiria dar conta de tanto trabalho. A seguir, o ar me faltava, não conseguia respirar. Os sintomas vinham a galope, sem dar trégua. Dor no braço, ânsia de vômito. Corri até o banheiro, vomitei. Quando saí, entrei em uma sala qualquer, vazia, como muitas na empresa após a instituição do trabalho online. Deitei no chão, depois disso somente lembro que tudo começou a escurecer. Antes de apagar, ainda pensei, estou infartando. Pedi para ir embora mais cedo, fui ao hospital, de onde saí medicada e com um atestado de 15 dias de afastamento de trabalho. Era uma quinta-feira, fui para casa e na sexta-feira não trabalhei. Juntei com o fim de semana, foram 3 dias em que só dormi. Não consegui fazer mais nada. Os pensamentos de fracasso e medo surgiam a cada instante em que eu começava a despertar. Tinha certeza de que iria perder meu casamento e que a culpa era toda minha. Segunda-feira, apesar do meu estado, abdiquei da licença e voltei ao trabalho mesmo assim. Se me afasto, outro toma o meu lugar, insistiam os pensamentos. Estou em tratamento, a minha analista me encaminhou para um psiquiatra da confiança dela. Se eu melhorei? Um pouco. Sei que é preciso tempo. P, 39 anos, há mais de 10 anos trabalhando na mesma empresa e há cerca de 20 anos no mesmo ramo profissional. Diagnosticado com sintoma de burnout no início de novembro. Então, eu comecei trazendo esse depoimento para a gente poder trazer algo da realidade, né? Eu pedi esse depoimento a uma pessoa, que eu prefiro não citar muitas coisas,
né? Nem se é meu analisando ou não, para evitar qualquer tipo de identificação. Bom, então, boa tarde a todos. Meu nome é Helena de Castro Afonso, eu sou psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Esse ano todo eu apresentei o grupo de trabalho, quer dizer, eu coordenei aqui na escola e apresentei Psicanálise e Contemporaneidade. O tema que eu escolhi para hoje é o burnout, a sociedade do cansaço. É um tema que não é novo, a gente pode dizer que ele nos acompanha e percorre todas as etapas da história da humanidade. Mas ele vem sempre com novos componentes, ganhando novos nomes e também sendo acrescido de novos e cada vez mais graves sintomas. Também esteve sempre associado aos ditames do mercado e, portanto, submetido à lógica capitalista. No momento atual, ele é associado diretamente à doutrina socioeconômica neoliberal por todos os pesquisadores, e tanto filósofos, como sociólogos, como psicanalistas, que eu percorri agora nesse tempo de estudo. Então, eu vou começar fazendo muito resumidamente um histórico que nos ajude a pensar, tentar pensar como nós chegamos até um momento, digamos, tão grave e preocupante. Então, começa a primeira coisa que eu encontrei, lá do século XIX, em 1805, em Humano, Demasiadamente Humano, ou Demasiado Humano, do Nietzsche. Ele escreve: por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim, pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Quer dizer, isso lá em 1805, ele já dava essa estocada, digamos, em como a humanidade se encaminhava. Ainda no século XIX, o psiquiatra americano George Miller, eu acho que é Bird, que viveu de 1839 a 1883, descreveu a neurastenia, que era uma nova maneira de manifestar os sintomas trazidos na descrição desse psiquiatra pelo novo ritmo de vida imposto às pessoas. Regulado não mais pelo relógio de bolso antigo, nem por um relógio da praça ou relógio de pulso, ou melhor, pelo relógio de pulso, né? Nem o relógio biológico entrava nessa maneira de se utilizar do tempo. Século XX. No texto A Moral Sexual e Cultural, e a Doença Nervosa Moderna, que é de 1908, do Freud, ele se referia à exaustão produzida pelo desejo de conquistar bens materiais, paralela à redução do tempo de recreação, de sono e de lazer promovidos já então pelo capitalismo. No mesmo texto, Freud menciona as exigências, a pressa e a agitação dos tempos modernos que estavam em curso. Em 1941, no livro Mito de Sísifo e a Síndrome de Burnout, quer dizer, o nome do livro não é esse, é o Mito de Sísifo. Eu que estou fazendo aqui um paralelo com isso, né? Albert Camus escreveu nesse ensaio, o Mito de Sísifo, uma metáfora na qual ele demonstra o esforço inútil e incessante do sujeito frente a uma tarefa que nunca pode ser concluída, né? Que é o mito do Sísifo, que foi condenado porque ele fez várias armações com vários deuses, né? Para rolar uma pedra morro acima, e essa pedra, quando chegava lá em cima, ela invariavelmente descia o morro de novo e ele tinha que subir inúmeras vezes pela eternidade essa pedra. Mas o que o Camus traz sobre isso é que o homem ele está sempre em busca da sua essência e do sentido para a vida, né? Nós, psicanalistas, já entendemos, quem faz análise, que não há um sentido para a vida, né? Há aquilo que a gente quer dar como sentido à nossa vida, mas ele fala que, em busca dessa essência,
E desse sentido, a gente encontra um mundo desconexo, ininteligível, guiado por instituições limitantes, como a religião, a política, né? Os governos de modo geral, as questões do capitalismo. E o filósofo argumenta que ao não encontrar um sentido, ao invés do extermínio da própria vida, que são os suicídios decorrentes disso, de não haver um sentido para a vida, o homem poderia se revoltar, se rebelar. Então, a partir dessa obra, uma das possibilidades de articulação que a gente pode fazer é que o destino de Sísifo, que é aquele de rolar a pedra, que eu falei, já citei, né, que está na mitologia, que parece absurdo, mas, ao mesmo tempo, ele não é menos absurdo do que aquele operário que vai diariamente para o trabalho e faz as mesmas coisas, né? E que isso está retratado muito bem no filme do Chaplin, Tempos Modernos. Quem não assistiu, por favor, procure assistir, que é maravilhoso. Oi, Wanner, entrou mais gente. Boa tarde a todos. Outra coisa, com relação a isso, eu trabalhei por alguns bons anos no serviço público, né? Eu venho de outra área, que é a área de comunicação social. E uma coisa que eu mesma percebia naquela época é que as pessoas ali estavam mortas. Elas iam e vinham para o trabalho, não tinham nenhum desejo absolutamente por nada, eu não chamava na época de desejo, mas elas não se movimentavam em relação a algo que pudesse trazer alguma mudança. Mesmo ali dentro daquele trabalho, era possível você criar muitas coisas, mas não havia, digamos, alguma disposição para isso. Então, depois que eu saí de lá, eu me lembro que eu passava assim, normalmente nessa época eu andava de frescão, que eu mudei, saí de lá, e eu me lembro que eu olhava, e mesmo as pessoas que eu não conhecia, nunca tinha conhecido lá, eu sabia que trabalhavam lá. Havia toda uma movimentação que no corpo delas comparecia. Eu sabia que elas estavam indo para lá. Então, mais para o final do último terço, talvez, do século XX, começam a surgir as doenças relacionadas ao trabalho que guardam alguma similaridade com a atual síndrome de burnout. A síndrome da fadiga crônica, estafa, tinham outros nomes, né? E a partir dos anos 1970 começam a ser adotadas medidas e os filósofos e sociólogos e políticos situam isso ainda numa fase de liberalismo e não do neoliberalismo que entrou depois. Então, adotaram medidas que visavam a conter o avanço das doenças do trabalho e também proteger o trabalhador, e com o objetivo de que eles se mantivessem no emprego, não pedissem demissão, e reduzir também o índice de absenteísmo. Lá pelos anos 1970, aí eu, que sou uma pessoa adulta e bem madura, já estava no mercado de trabalho. E aí teve início no Brasil o aperfeiçoamento gradativo e contínuo dos sistemas de amparo social. A Previdência Social criou novos benefícios e novas coberturas para os trabalhadores, embora pareça que a Previdência é muito ruim, quem conheceu antes sabe que hoje em dia ela nem se compara com o que já foi. Foram implantadas também técnicas como ergonometria, né? Aquela proposta para colocar as pessoas em melhores condições físicas, adaptar os ambientes, passou-se a se preocupar, a ter alguma preocupação com isso, que antes era nenhuma. E apesar desses esforços, né, também nos anos 1970, que marca o início dos digitadores de grandes computadores, começam as doenças como LER, por exemplo, e outras ligadas a esse trabalho específico, que era novo, então. E LER foi considerado doença do trabalho somente a partir de 1989. Bom, com a chegada de novas tecnologias, desenvolvidas também para uso pessoal, e não mais os grandes computadores restritos às empresas,
Eu me lembro que em 1988, meu marido ganhou o primeiro computador dele, e o computador pessoal, né? E ali foi o primeiro do resto da nossa vida, nunca mais se deixou de ter computador, nem se podia pensar mais, né? Foi uma questão de tempo para que eu também necessitasse ter o meu computador pessoal, enfim. E aí, nessa época, eu queria tudo, né? Telefone sem fio. Ah, já pensou? A gente não precisa ficar parado no mesmo lugar, né? Essa hiperativa que sempre me habitou. E depois, com a chegada do celular, eu queria um celular. Eu, antes da chegada do celular, eu já andava, já ia de táxi para o trabalho. Nem frescão adiantava mais, não tinha mais tempo algum. E eu pensava assim, gente, tinha que ter uma coisa que eu pudesse ir resolvendo várias coisas do trabalho. E tem, né? Aí chegou o celular, enfim. Eram várias, vários objetos tecnológicos para uso pessoal que foram se impondo na vida da gente. Também na década de 1990 chegaram as TVs por assinatura, né? E eu trabalhava na área de comunicação social e surgiu o jornalismo que nunca desliga. E eu também estava na tomada 220, eu achava que tão viciada que eu estava em adrenalina que eu nunca ia conseguir mudar isso, né? Eu dizia assim, não posso trabalhar em outra coisa, gente, não posso, que eu estou ligada demais no 220. Então, assim, até chegar num ponto que não foi exatamente de uma exaustão, que foi por outros motivos, mas incluía essa impossibilidade que eu comecei a sentir, foi que eu voltei para a análise e, a partir daí, vim para a psicanálise, que, gente, eu não quero nunca mais sair disso, né? Bom, a partir de 2008, com a entrada do neoliberalismo na cena política e econômica, houve uma redução de investimentos públicos, privatização de empresas estatais, redução de encargos e direitos sociais, abertura da economia para a entrada de empresas multinacionais, adoção dos princípios econômicos do capitalismo e muita ênfase na globalização. Eu me lembro que, nessa época, marketing foi assim um boom. Começaram a criar todos os MBAs em marketing, você tinha que dominar isso, é globalização, a gente vai saber trabalhar em todos os lugares do mundo, enfim. Também, a partir do início dos anos 2000, com a precarização do trabalho, né, por meio dessas regras mais flexíveis, concedidas às empresas para contratação de mão de obra, isso deu início a um aumento significativo das doenças do trabalho. E o consequente aumento da medicalização, o uso excessivo de cafeína, de álcool e de drogas lícitas e ilícitas pelos trabalhadores, como tentativa de minimizar a angústia trazida pela exigência de mais e mais produtividade e também o medo de perder o emprego. E também, assim, não só a produtividade, como necessidade de ter mais bens, adquirir mais bens. E o conjunto desses acontecimentos traz à cena novas doenças, como a síndrome de burnout, que só, no entanto, foi reconhecida como tal pela OMS em janeiro desse ano. Uma das características da síndrome de burnout que a distingue do estresse, da estafa, é o afastamento social, a dificuldade em lidar com o outro, uma espécie de desumanização. Isso já dito pelo Han, que é o nosso sul-coreano filósofo que eu utilizei nesse trabalho. Surgem ainda pensamentos negativos, reforçadores de sua crença de insuficiência, incompetência e incapacidade de realizar o seu trabalho. Então, antes da gente entrar muito agora que a gente vai entrar no Byung-Chul Han, eu vou trazer um apanhado de informações sobre a síndrome de burnout, tá? Então, ela tem sintomas físicos, mentais, psíquicos, os físicos, principalmente, taquicardia, dor de cabeça, alteração no apetite, insônia, alteração de pressão, instabilidade, instabilidade de humor, irritabilidade, dificuldade de lidar com o outro, como eu já falei, e também alteração na bioquímica do organismo.
Os sintomas mentais, exaustão, a pessoa não consegue mais minimamente manter os pensamentos organizados, né? E aumentam sensivelmente os pensamentos negativos, pessimistas, de incapacidade, de crença na própria incapacidade. Há também uma perda cognitiva, dificuldade de concentração, baixa produtividade. Os psíquicos, né, aí, de acordo com sintomas psíquicos de cada sujeito, é um trabalho da clínica psicanalítica observar que sintomas surgem, mas eu posso falar um pouco geneticamente é ótimo, genericamente, né, que surgem com mais... A gente sempre vai ter ansiedade, sempre vai ter angústia. Aliás, a gente não é sem angústia. Mas surge com muita intensidade os sintomas de ansiedade, angústia, e também de pânico, fobias, né? Porque meio que não tem como sair disso. E também a crença que adota um caráter de sintoma de impotência e incapacidade. Quer dizer, a pessoa adota isso como algo que é seu, lhe pertence. O psicanalista Christian Dunker destaca o foco, né, o mandamento da retórica neoliberal, que semeou que não podemos perder o foco, né? É preciso ter foco, 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 foco. Que qualquer instante de distração ou de uma queixa que surge no trabalho, se você olhar para o lado e se distrair, ou se você disser que não está muito afim de fazer aquilo hoje, naquele momento, olha que você está com TDAH, você está com aí algum problema, né? Isso o Dunker que traz. Então, assim, e com isso, né, qualquer movimento é interpretado como um desinteresse pelo trabalho e pelas metas primordiais que vão levar aquela pessoa ao sucesso. Sucesso, mais dinheiro e tal, que muitas vezes não acontece, né? O foco faz com que, com o tempo, não seja mais possível se afastar desse foco. Então, faz com que o sujeito não consegue mais dormir, se alimentar, nem ter lazer, porque ele não consegue se desvincular desse foco, então está ligadão 24 horas no ar, né? Então, ainda seguindo com o Dunker, o trabalho se apresenta como uma lista de tarefas a serem cumpridas, e não como um histórico com etapas criativas que tornem possível ao sujeito desenvolver uma narrativa própria, em torno do que ele pode criar em seu percurso profissional. Então, a vida das pessoas, segundo Dunker, passa a ser contada, a gente passa a contar a nossa vida descritivamente, não narrativamente. E isso é possível ver nas redes sociais, né? Sextou, né? Aí um copo de bebida. Aí, em seguida, fui aqui, fui ali. É uma sucessão de lugares, ou viajou, etc. e tal, e não há uma narrativa sobre isso. Claro que, assim, eu não vivencio muito isso, e muitos de nós aqui também não, porque não é de quem se interessa pela psicanálise se interessar por pessoas que só postam essas coisas, né? Isso é para quem gosta de seguir os influencers. Então, assim, a gente, exatamente, eu sigo quem traz coisas que me possibilitem pensar a psicanálise, discutir a psicanálise e conhecer pessoas que se interessam por isso. Mas essa é uma realidade das redes sociais total. Então, a vida é transformada em uma sucessão descritiva de acontecimentos, e daí para o esgotamento, temos o início do cansaço, que não passa nem mesmo com descanso. Daí para o esgotamento, temos... aí já temos do esgotamento o início do burnout. Trabalhar, né, é uma das fontes de prazer e realização na vida, que deveria ser, de algum modo, não o sentido da vida, mas uma possibilidade de criatividade,
de realização de desejo, que é aquilo que a gente não, na psicanálise, não sabe o que é, não consegue dizer que é aquilo, mas que há ali uma satisfação que não é do gozo sintomático. Então, assim, só que é preciso que o trabalho não seja, que essa fonte de prazer também, e que é fonte de desejo, ele dê espaço para outras coisas, como a família, amigos, lazer, né? Eu me lembro que a Emília repetia muito, acho que ela está aí, não sei se ela está aí, uma frase, está aí, me lembra de quem é a Emília, que é, eu não treino, quanto tempo você estuda piano, um grande pianista? 8 horas por dia, 5 dias por semana, não me lembro se era exatamente isso. Porque eu preciso viver para poder criar. Como é que você pode sentir coisas novas, né? Então, eu, na minha vida, faço funcionar o Instagram como isso, como algo que faz parte daquilo que me interessa, para que eu possa ter outras ideias e mais criatividade e outras fontes de consulta para aquilo que eu gosto. Foi mais ou menos, né, Emília, minha... Tá sem som. Einstein, que praticava 4 horas por dia, porque ele disse, eram 4. Se eu não tiver vida, né? A expressão, a música é a expressão de vida. Se ele só tocasse, a vida passaria ao largo. É isso, obrigada. Porque o trabalho também é expressão de vida, né? O meu pai até usava uma frase sempre, nesse período que eu falei que eu trabalhava demais, assim, excessivamente, estava 24 horas no ar, ele falava assim, minha filha, trabalho é meio de vida, não é meio de morte, né? Uma coisa que é bem interessante, ele repetia muito isso para mim. O ócio é fundamental. O ócio é fonte de criatividade. Exato. Na verdade, os grandes pensadores, eles dedicavam muito tempo ao ócio. Pois é, a Teresa a nossa contemporaneidade parece ter uma certa dificuldade de entender isso, né? Que o ócio ele é produtivo, muito. Pois é, só vou te pedir uma coisa, eu falei no início, eu vi que você não tinha entrado, eu estava até aqui me lamentando já de você não ter entrado, para a gente falar depois, porque como tem muita coisa, eu estou dando uma corrida aqui para tentar, e aí anota qualquer coisa que quiser falar, sei lá, você não vai lembrar, tá? Então, assim, na revista Veja, de 2020, diz o seguinte, na França, por exemplo, os funcionários conquistaram em 2017 o direito de ignorar e-mails ou mensagens de celular ligadas ao trabalho em horários de folga. Então, assim, são coisas que a gente também pode, talvez, avançar também na legislação, além de nós introjetarmos isso como uma realidade, né? Bom, aí continuando, as principais causas da síndrome de burnout, em primeiríssimo lugar, assédio moral, sobrecarga de trabalho, com horário normalmente para começar e não para terminar, jornadas de trabalho que ultrapassam as 12 horas, pouco tempo disponível para o sono reparador, que recupere as energias mentais, pouco ou nenhum tempo para o lazer, necessidade de desligamento das atividades à noite, o que gera afastamento dos familiares, porque a pessoa chega em casa, ela está tão focada naquilo que ela tem como obrigação o dia inteiro, que ela não consegue se desligar e não consegue estar presente nas atividades familiares. Então, de modo geral, ela senta em frente à televisão para assistir qualquer porcaria que não precise pensar, ou com um copo de bebida, ou com cigarro, ou com maconha, enfim. O tratamento, né, recomenda-se inicialmente um check-up médico que descarte eventuais problemas físicos e o mais indicado é, pelo menos na minha opinião, de tudo que eu li, procurar por uma psicoterapia ou uma psicanálise, de preferência psicanálise, e a indicação do psiquiatra, ela será feita posteriormente ao início da terapia ou da psicanálise, com o acompanhamento desse psicanalista com relação às medidas necessárias, acompanhamento
do psiquiatra, né? No mais, assim, auxilia o tratamento, o fortalecimento das redes de apoio, separação dos tempos de trabalho e de lazer, realização de atividades de relaxamento e controle de estresse, redefinição e reorganização dos processos de trabalho, que são medidas bem de autoajuda e que, se a gente não tiver outro trabalho, a gente não vai nem conseguir entrar nisso. Bom, com relação ao Byung-Chul Han, que foi esse livro aqui que eu baseei, que eu estudei. Ele fala na violência neuronal como a marca da sociedade do cansaço. Que hoje em dia, nós passamos pela perspectiva patológica e começou com uma época bacteriológica, que foi quando foram descobertos os antibióticos, época viral, onde surgiram as técnicas de imunização, e a época atual, que é a violência neuronal. O que marca a violência neuronal no seu bojo? O que ela traz, né? Depressão, TDAH, TPL, que é o transtorno de personalidade limítrofe, e síndrome de burnout. Bom, isso eu estou falando a partir do filósofo, tá, gente? Aí ele fala da lógica patológica do século XXI, ele refuta que ainda vigore a tese defendida como época imunológica descrita por Baudrillard. Baudrillard, ele morreu em 2007, mas ele ainda sustentava, no início do século XXI, até a morte dele, que ainda estávamos numa época imunológica, que se caracterizava, ela surgiu com os tempos da Guerra Fria, imperava a lógica do dentro e fora. Se eu não consigo apreender algo ou me reconhecer naquele outro, então ele é meu inimigo. Então, o sistema que se impunha era de ataque e defesa. Esse é meu inimigo porque não se trata de algo que encontre uma resposta em mim. Porque nessa ocasião, o inimigo se combatia com a guerra. Esse dispositivo biológico ultrapassa o campo biológico das vacinas e adentra o social. Ali foi inscrita uma cegueira pela defesa, afasta-se tudo o que é estranho. O objeto de defesa imunológico é estranheza como tal. Em Sociedade do Cansaço, o Han fala o seguinte, ele sustenta que a sociedade atual se caracteriza pelo desaparecimento da alteridade e da estranheza. A alteridade é característica fundamental, segundo ele, da imunologia. Toda e qualquer reação imunológica é uma reação à alteridade. Então, entra em cena, segundo Han, a diferença, a qual não provoca nenhuma reação imunológica, mas falta a diferença, algo que provoque uma... Bom, falta a diferença, algo que provoque uma violenta reação imunológica. E também a estranheza, que é neutralizada na fórmula de consumo. O que era estranho surge como exótico. Ontem mesmo eu vi uma pessoa, um africano, falando do consumo de pessoas pretas e com alto nível de miséria em viagens para a África para postarem isso no Instagram. Isso é muito sério. Então, a estranheza, né, o que era estranho agora é exótico e consumível, portanto. Então, o turismo ele vai em busca disso. O local visitado passa a ser um objeto de consumo e não se apresentam mais como sujeitos ideológicos. Então, eu fui ver mais ou menos o que é diferença, o que é estranheza, o que é alteridade. A diferença é qualidade ou estado de diferente. No dicionário Michaelis, tá? Propriedade ou característica pela qual as pessoas ou coisas diferem umas das outras. Falta de igualdade ou de semelhança. Desigualdade, dessemelhança, distinto. Estranheza, caráter diferente, singular, incomum de alguém ou de algo. Bizarria, singularidade. Alteridade é a diferença, distinção, natureza ou condição do que é outro, do que é distinto.
Bom, aí ele diz que hoje, o Han, que o imigrante não é mais imunologicamente um outro como era, né? Não é um estrangeiro em sentido radical, que representa um perigo real ou alguém que nos cause medo. No entanto, são vistos hoje como um peso, muito mais do que como ameaça. Então, o paradigma imunológico, ele acha que não se coaduna com esse processo atual de globalização da maneira como nós chegamos aqui. E o mundo imunologicamente organizado é marcado por barreiras, né? Passagens e soleiras, por cercas, trincheiras e muros, que impedem o processo de troca e intercâmbio. Quer dizer, isso não é uma verdade tão verdadeira, né? Se a gente levar em consideração que o Trump estava tentando construir um muro. A dialética da negatividade é o outro traço fundamental da imunidade. O próprio afirma-se no outro, negando a negatividade do outro. Vou encerrar, porque tem tanta coisa ainda, e vai dar para falar um seminário inteiro, né? Mas deixa eu ver só assim, o que... Porque agora, de uma certa maneira, vai explicando isso aqui. Tem muita coisa. E aqui, o Baudrillard, ele já apontava para essa questão da positividade que está no trabalho hoje. Quer dizer, isso é positivo, isso vai te trazer coisas boas, né? E o Baudrillard falava também sobre a obesidade de todos os sistemas atuais, quer dizer, há muita gordura, né? A comunicação generalizada e a superinformação ameaçam todas as forças humanas de defesa. Isso para Baudrillard. Não existe imunorreação a essa gordura. Quer dizer, não tem mais como a gente sair disso, que é o que eu falei, não dá mais para viver sem a tecnologia. A gente precisa saber como a gente vai viver com ela. E eu vou parar aqui, embora eu quisesse falar a noite inteira, mas não vão deixar. Está aberto para as perguntas, gente. Helena, o vídeo no final de tudo? Ou Eu quero Oi? falar. aquele A Emília videozinho quer no final falar. de Eu tudo? acho que a gente faz no final de tudo, só tem que ficar de olho aí Tá. na hora, tá? Pode falar, Emília. Tá, duas coisas. Primeiro, interessante você trazer um autor do Oriente, né? Porque sempre quando a gente coloca as questões, é essa coisa bipartida, né? Oriente e Ocidente. A gente fala do mundo, mas desse mundo do lado de cá. E a segunda coisa, a valorização do Voltaire, por exemplo, do trabalho. Século XVII, ele falava que o trabalho normal, não estou falando de burnout, que evitava o vício, o tédio, o crime e a doença. Que a pessoa que estivesse trabalhando estaria isenta dessas possibilidades de se viciar, de ficar entediado, de cometer crime ou de adoecer. Você vê, interessante, né? Essa valorização do trabalho. Pois né? é. Isso está desde lá, assim, mas ao mesmo tempo, né, a primeira coisa que eu trouxe, que eu acho que também você não chegou no momento que eu abri, o Nietzsche, né? Foi em 1905, se não me engano, que ele fala já com uma preocupação como o trabalho já está sendo excessivo, visto como excessivo. Eu acho assim que isso acompanha a humanidade de alguma maneira, né? Mas se a gente pensar que bem lá no começo do que se tem notícia da civilização, o trabalho era de alguns, não era de todos, né? Os Uns que não escravos. faziam... Exatamente. Exatamente. Então, o trabalho não estava para todos. Alguém mais? Olha, tem um comentário aqui. Ah, tá. Alexandre, se me ajuda na ordem, que eu não conseguia. Foi eu mesmo agora? Emília, Natália e Vânia. E Tá. eu escrevi tem um tempão. Tem um tempão que eu Pode escrevi. primeiro, Nadia. Ah, não vi então. Então, Nadir, Natália e Vânia. A minha é errada. Ela escreveu sim. Então, você falou do neoliberalismo, tem aquele livro que tem vários escritos, até do Christian Dunker, sobre o neoliberalismo como gestão do Isso. sofrimento.
é muito bom. E tem uma matéria ali que fala, um artigo que fala sobre anomia, e aí Isso. assim, uma das coisas que me chamou mais atenção dentro do contexto que a gente está falando é que antes, até juntando com o que a Emília falou, é que antes, no passado, o trabalho, vamos dizer assim, para você ser considerado um bom funcionário, você tinha que cumprir uma carga horária, ter disciplina, né, ser uma pessoa engajada naquele trabalho, mas não era nada do jeito que é hoje, e você tinha as garantias trabalhistas e tudo mais. Com a entrada do neoliberalismo, da tecnologia, nós mesmos começamos a clamar por um certo nível de autonomia. E aí os problemas começaram a se incrementar por conta dessa autonomia. Para as empresas, foi bom para as grandes instituições, porque houve uma substituição dos custos de controle pela economia de autocontrole, né? O indivíduo, o trabalhador, passou a ser responsável por ele mesmo, e aí aumentou a competitividade, aumentou a pressa, as demandas cada vez maiores por performance, por desempenho, a disposição para o risco, romper com limites físicos, que hoje em dia a sociedade moderna ela apoia a coisa dos coachings, né, de romper com limites físicos, em que o corpo, o limite humano não pode ser convocado como uma limitação. Aí por aí vai. Eu achei muito interessante essa coisa da autonomia. Então, e a cultura moderna é muito narcísica, porque com essa coisa do individualismo exacerbado, de quem vai ser o maior, né? Quem é que vai chegar na frente, quem é que vai ganhar mais dinheiro, quem é que vai gozar mais, quem é que vai... Sempre tem uma satisfação a mais para realizar, não há um ponto de basta. Daí, eu tenho recebido na minha clínica algumas pessoas, aí vem minha pergunta, a gente fala, se a gente começa a falar em um diagnóstico, por exemplo, tem um analisante, que assim, ele é claramente um obsessivo, mas aí você percebe nele sintomas, como você falou, de burnout. Aí minha dúvida entra, então, assim, tem mais algumas outras pessoas, não. E assim, é taquicardia, não consigo dormir, uma confusão de pensamento, não sabe nem por onde começar, dá vontade de se jogar tudo pro alto e sair correndo. Mas o cara é um obsessivo. Aí, como é que fica o manejo clínico? Eu imagino que o burnout, como ele como é que eu posso chamar isso? É uma nomeação da psiquiatria, a gente vai trabalhar com as nossas estruturas. Essa é a minha dúvida. Então, eu acho que qualquer estrutura neurótica pode cair dentro de um burnout. Pode. Aí, mas como é que fica o manejo? Você está lidando com um obsessivo que chega lá com burnout. Você olha assim, puta, acho que esse cara aí tem aquilo que a psiquiatria está falando, que é burnout. Como é que fica? O que acontece? Eu já vi casos de uma pessoa já estar na psicanálise, não foi um caso comigo, né? Foi com outra psicanalista. A pessoa já está há um certo tempo, 1, 2 anos, talvez até mais, em análise. Mas isso ocorreu, né? Eu não cheguei a falar exatamente qual seria a estrutura, mas me pareceu, pelo que eu escutei dela, que seria uma estrutura histérica, a da analisanda, pelo que eu escutei da analista. E o que teve que ser feito, né? Ela esperou um tempo para ver como é que aquilo ia se desenrolar, porque só pode ser mesmo ali no manejo, né? E você está sempre sujeito a perder alguma coisa no timing, né? Mas chegou um momento em que foi necessário pedir que a paciente fosse para um psiquiatra. Medicar, né? E aí foi necessário medicar, como não é de uma estrutura que a gente possa dizer que está nas psicoses, por exemplo, eu acredito que vai ser uma questão de tempo para que isso possa ser retirado novamente, né?
Mas eu não sei dizer se fazendo alguma mudança de fato no trabalho, que aí o trabalho de análise vai ser longo, porque isso é possível, mas não se faz do dia para a noite, se é possível continuar nesse trabalho, ou se será necessário até mudar de setor de trabalho, de área de produção, né? Ou de serviços. Foi isso que eu pensei quando eu escutei isso, assim, né? Que era um bom momento para entrar com a psiquiatria, acompanhando com um psiquiatra da confiança da analista, para poder ir levando o caso ali, até que a pessoa possa fazer algum tipo de travessia, né, que permita que ela possa procurar até outro lugar para trabalhar, outra linha de trabalho, que seja mais condizente com o desejo. Sim. Mas aí é trabalho de análise mesmo, né? Não se consegue isso do dia para a noite. Primeiro você socorre ali, é o que eu acho, né? Depois, se alguém quiser falar disso, a Tereza vai falar daqui a pouco. Eu quero. Então vai. Helena, sua fala hoje me fez pensar, enquanto eu tenho escutado na clínica, a coisa do coaching, né? Uhum, Essa onda motivacional do nunca ser isso. suficiente o que você está fazendo. Então, se você pode acordar mais cedo, né? Por que não acordar 1 hora mais cedo? E aí o sujeito já acorda às 5. E para dar tempo de fazer tudo, então acorda às 4. E como isso é cruel, né? E eu acho que deixa claro para a gente de como o sistema ele não vai recuar, né? Diante do sujeito exausto e cansado. Isso não vai acontecer. E aí Sim. eu acho que tem até a ver com a pergunta da Nadir, e pelo que eu escuto no consultório, se você falou do psiquiatra, né? Vai ao psiquiatra e toma uma medicação, ou então muda de trabalho, muda de setor, mas se não é possível, de alguma maneira, o sujeito conseguir colocar limites ali da onde ele está, no trabalho que ele está, né? Porque o que eu escuto Ótimo, é isso bem como se lembrado. aquele sujeito deixasse mesmo passar do limite, sabe? Sim. Que é algo do sintoma daquele Esses dias eu sujeito, né? ouvi de Mas uma aí, mas a psiquiatra. patologia aí é do social, não é do sujeito. Ele só está ali enfiado dentro Sim, de um mas ele tem que sintoma se que é social. responsabilizar, né, Nadir, também. Sim, E ele tem que assim, se eu não estou implicar, né? excluindo isso, né? Ele Sim. tem que se implicar, ele tem que incluir isso, que é do social, né? Eu escutei esses dias uma psiquiatra, e que está no sistema mesmo, psiquiatra do CAPS, né? E ela tem 700 pacientes na conta dela, digamos assim. E como isso é difícil, né? 700 pacientes. Mas você vai ouvindo ali, daria para, peraí, vamos mudar, né? Vamos assim, não, vamos dar um certo limite, né? Para algumas coisas. Então, diante disso que eu estou trazendo, né? Que eu acho que o sistema não vai recuar, talvez seja o próprio sujeito, e aí num percurso de análise, né? Claro, no 1 a 1, que ele possa ir botando, né? Limites, fazendo uma borda. Não ele é engolido, devorado, né? Sim, muito bom isso, Natália, porque, assim, na hora que eu falei, não lembrei de falar disso. O sintoma do sujeito que está ali nessa condição de se assujeitar a isso, né? De se submeter a isso. Falar de novo. A Emília quer falar de novo no final. Bota ele na lista para mim, ela na lista. Agora é Wanner e Tereza Nazar. Não, é que com o seu texto aí, a sua apresentação, eu lembrei de um filme que eu assisti nacional chamado Arábia, não sei se vocês já assistiram. Ele fala sobre um trabalhador, né, que começa a escrever sobre a sua própria vida, e aí ele vai vendo que ele não tem muito, ele faz um diário, começa a fazer um diário, e ele vê que, primeiro, ele não tem uma profissão, porque o trabalho dele é sempre uma coisa de subsistência.
Então, ele é aquilo que se precisa, ele é uma mercadoria, onde ele vai ser mais necessário, ele vai. E o trabalho é para a subsistência dele. E ele aí começa a trabalhar é tipo uma coisa que coloca carvão na máquina, eu esqueci como é que é o nome daquilo, uma máquina enorme, onde ele vai jogando carvão. E ele começa a pensar, então, ou nós começamos a pensar, porque ele vai se deprimindo com aquela situação, né? Que ele é só um apêndice da máquina, porque ele não sabe nem para que ele está jogando carvão naquela máquina, ele só sabe, é aquilo que você falou dos tempos modernos, né? O cara vai ali apertando aquele parafuso, mas ele não sabe para onde que aquilo vai dar, ele não sabe qual é o produto final. Então, isso dá uma angústia muito grande. O cara vive de fazer só uma única coisa e não tem criatividade nenhuma, né? E aí o Sísifo também, né? Que a pedra, quando rola para baixo, é o que nós sentimos todo dia, algumas vezes, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Porque se eu chego aqui e aquilo rola para baixo de novo, o que eu estou fazendo? O que eu posso mudar? Mas, ao mesmo tempo, quando a pedra chega lá embaixo e ele também, o que move ele é a esperança, né? A esperança de que seja diferente quando a pedra chegar lá em cima, né? Que, quem sabe, ela possa ficar lá e ele possa transformar alguma coisa e criar alguma coisa, né? Então, era só isso. Obrigada, Anne. Agora a Tereza Nazar, né? Só rapidinho, Natália, aquilo que a gente estava falando agora é porque tem gente que não tem como escolher. O Júlio fez um comentário muito legal. A maioria não pode escolher, a maioria está submetida, porque se não se submete, não vai ter o que comer. A pessoa não tem como sair, a maioria não tem nem como pagar análise. A verdade é essa, a maioria não tem nem como se dirigir a um psiquiatra, não sabe nem com o que ele está lidando. Daí o cara vai morrer, vai ter infarto, vai morrer, porque ele não tem como sair do sistema, não tem, isso é privilégio. A maioria está ferrada assim no último. Tem isso, sim. Mesmo as pessoas que não estão nessa situação temem muito perder um emprego e a renda que tem naquele momento. Algumas vão poder fazer algum tipo de escolha. Né? Aí entra todo o resto, né, do que precisa ser feito no país. E a gente está anos tentando. Da responsabilidade subjetiva, eu tenho me questionado muito, porque tem gente que fala, não, mas como vai ser responsável subjetivo, não sei o que, não sei o que. Até um certo ponto a gente está determinado. Então, assim, até que ponto a gente pode se responsabilizar por estar inserido num sistema desse também, se a gente está determinado não só pelo próprio sistema, mas também por uma carga de história, né? de pessoal. Sim, mas se não for através de uma responsabilidade, né, de incluir isso, qual é a outra saída? Sucumbir? Eu concordo, é por isso que eu tenho me perguntado. Eu gostaria de falar, é possível? Pois é, a Tereza, a Tereza Nazar. Tem espaço claro, Tereza. para falar? Bacana. Eu queria voltar para a questão que me chamou a atenção desde o tema, né, que você colocou, Helena, burnout, porque, de fato, a gente precisa fazer um exercício, né, de elaboração, primeiro, porque, de fato, no nosso consultório, não chega qualquer um. Né? No nosso consultório chegam pessoas que têm uma condição mínima, né, para sustentar um trabalho analítico. Não digo nem caro, porque essa história do caro barato é muito relativo. O que é caro para um pode não ser para outro, o que é barato para um pode não ser para outro. Mas essa população, e aí eu acho que não tem muita diferença, né, de quem faz um trabalho mais braçal e quem faz esse trabalho e que ganha, né, a classe menos favorecida, que faz um trabalho mais braçal, e esse que faz um trabalho, digamos assim, com uma necessidade de um uso intelectual maior, com uma exigência maior, porque ele está mais inserido dentro do capitalismo, então há uma dificuldade aí
de abrir mão dos gadgets que são exigidos, né? Ter, né? Muito mais do que ser, é o ter. Eu penso que no consultório, né, e a gente tem que se deter um pouco mais na análise daquilo que chega no consultório, primeiro de tudo, a gente precisa fazer diferença entre o que é estresse e o que é burnout, né? São duas coisas diferentes. O estresse é uma coisa menor, mais pontual, uma duração menor, né? Com consequências menores. O próprio discurso do sujeito é diferente. Quem está em burnout, inclusive, tem dificuldade até de se expressar. Eu diria que, na grande maioria das vezes, ele é o início, e você falou um pouco sobre isso, o início de um processo depressivo como uma defesa contra aquilo que o sujeito não tem como responder. Uma exigência externa e interna, porque não é só externa, que ele não tem como resolver, ele não tem como responder. Então, a depressão é um refúgio. É um refúgio e é uma reação narcísica. O sujeito retira libido, né, o seu investimento libidinal do trabalho, da família, de tudo. E ele se refugia nele mesmo, o que é muito perigoso, porque sujeitos nessas condições não muito frequentemente, mas é possível, né, que as ideias suicidas elas venham, né? Não, as pessoas têm a ideia de que suicida necessariamente é uma melancolia grave, é uma psicose. Não necessariamente, né? As ideias suicidas, às vezes, elas podem passar ao largo, inclusive, da consciência. É alguma coisa que está num pensamento inconsciente, e são esses sujeitos que, no trabalho, ou saindo do trabalho, indo para o trabalho, às vezes em casa, eles provocam acidentes, né? Pequenos acidentes, que muitas vezes podem ser fatais. Então, eu acho que existe essa diferença. O burnout, ele é, eu diria, um processo mais longo, mais difícil de tratar. Eu acho que ele abarca todas as estruturas não, todos os tipos de neurose, não tem uma especificidade, não é me parece, não é específico, né, do sujeito que é histérico, nem do obsessivo, nem daquele que é fóbico, não, eu acho que é para todos. E é claro que a gente tem que pensar, você citou aí o Jean Baudrillard, não sei se você citou a partir do livro A Sombra das Maiorias Silenciosas, que é um livro maravilhoso dele. Foi a partir desse livro que você citou? Você está com o seu microfone fechado, Eliana. Pode ir falando, porque eu fiquei naquilo que eu não ia citar ele, depois eu achei que era importante citar, e eu não anotei o nome do livro, mas Tem esse livro A Sombra das Maiorias Silenciosas, que é maravilhoso, que ele trabalha muito, né, essa questão da exigência já vou te do início dizer. do século XX, que a gente não pode esquecer que o homem vitoriano, né, ele tinha outras necessidades, outras exigências, ele tinha digamos assim, a relação com o tempo era diferente, né? É claro que o homem vitoriano começa a experimentar, final do século XVIII, já no século XIX também, a Revolução Industrial. Mas essa passagem do século XIX para o século XX é o grande boom da Revolução Industrial. E é esse momento onde o trabalho, diferente que vocês citaram aí, né? A questão do escravo. O escravo ele tinha o saber. Aí a gente precisa até se perguntar quem era escravo de quem, porque o senhor ele necessitava do saber do escravo no seu fazer, né? E ele tinha esse savoir-faire.
o homem contemporâneo que trabalha nas fábricas e tal, não sei quem foi que citou aí, ele não tem acesso ao produto final. Ele é uma parte da engrenagem, né? Mas ele não constrói um saber fazer. Ele não tem essa liberdade que é importante. E ele não tem o tempo de pensar. Aliás, nenhum de nós, né, se a gente pensar bem, essa exigência da vida contemporânea impede que o sujeito pense. E aí eu me pergunto, será que o burnout essa é a questão que eu quero colocar para todos. Será que ele é o resultado da exigência do trabalho, né, excessiva, de que você nunca consegue alcançar as metas? Será que é só isso? E por isso eu interrompi, aproveitei a fala da Emília para introduzir esse comentário, foi só um comentário. Será que é isso? Ou será que, como analistas, a gente precisa imaginar, né, que talvez, que a gente ainda está estudando isso, que talvez a grande questão seja o fato do sujeito não ter espaço de tempo livre para pensar, para o ócio, porque o ócio não é vagabundagem, simplesmente. O ócio é o espaço onde você avalia o que você está fazendo, que é um pouco, assim, guardadas as devidas proporções, que o espaço analítico permite ao sujeito. É um momento só dele que ele tem para pensar, refletir na sua vida, nas suas escolhas, no que ele deseja. Eu não gosto nem de ficar usando a palavra desejo. No que ele quer, quais são as demandas, as prioridades que ele quer responder primariamente. Era essa observação, teria outras coisas para falar, mas eu sei que tem mais gente aí para falar, vou ficar por aqui. Posso falar? Pode. Tem mais Pode. gente à minha frente? Não, é que eu queria voltar para o mito de Sísifo, que você falou do Camus. Eu acho, Helena, que o que Camus, quer mostrar é que não é que a gente seja um fantoche, põe a pedra lá em cima, a pedra cai, a pedra lá em cima, a pedra cai. O que ele mostra, é o que a Teresa, de certa forma, insinuou, é uma pequena margem de liberdade, que essa, sim, pertence a você. Uhum. Não é determinada. Essa pertence a você. É isso que o Camus fala. Porque, senão, seriam os fantoches. Sobe a pedra, desce a pedra, sobe a pedra, desce a pedra. Sim. Esse pequeno intervalo, que esse intervalo é da ordem da sua liberdade de escolha. É uma margem pequena. E não é como eu ouvi aqui uma das nossas amigas aí, e dá esperança. Não, é ato seu. Não, exato. Até o Júlio trouxe algo muito bom aqui sobre isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele fala que, assim, porque o ponto do Sísifo é que ele fez várias enganações e ele venceu a morte, que essa foi a máxima enganação que ele fez em termos de ficar... Ele tinha uma certa malandragem, digamos assim, né, o Sísifo. E o Júlio traz isso, que foi bem lembrado, quando ele recebeu aquele castigo, ele já tinha ganho da morte, vencido a morte. Então, ele ficava ali, né, porque ele tinha algo ainda de certa maneira, não é no sentido da esperança ou da perspectiva, aquilo ali era algo dentro de uma eternidade. Eu acho que foi o Júlio, não achei aqui. Júlio, você não quer falar? Há um intervalo. Enquanto a pedra... Pode ser. Ela cai. Vou ler rapidinho. Isso. Eu entendo. Pode falar ainda? Não, né? Pode. Tem a Renisa depois, tá? Rapidinho, só vou ler o que eu escrevi aqui. Eu falei, acho que o Sísifo recebe o castigo de Zeus por ter enganado a morte, não como esperança de mudar o destino, mas como uma espécie de compensação, se pensado ao que recebe quem nega a morte e se recusa a morrer. O tempo cronológico e sua consequência mais grave e irrecusável, a morte, é o que cria a esperança. Mas ele não tinha pressa, não tinha hoje, não tinha amanhã.
eles já venceram a morte. Então, ele não olha, por exemplo, a repetição do dia a dia, de subir o peso, de o peso da pedra cair, da pedra subir, subir a pedra, do mesmo jeito que alguém que está sujeito a pensar amanhã vou morrer, etc. Ou seja, é uma tarefa que nós poderíamos, por exemplo, ficar 1000 anos sentados no sofá, 1000 anos tomando café, se não morrêssemos. Então, agora a gente, quando olha para o mito, a gente olha dessa posição, de quem está vencido pela morte, e não do ponto de vista do Sísifo. Aí o que a Emília está trazendo é que entre a pedra descer e ele começar a subir de novo, havia uma possibilidade ali naquele intervalo de que algo nele fosse inaugurado, não é isso, Emília? De certa forma. É um espaço de liberdade. Esse que eu falo, que a pedra está lá em cima e começa a cair. Que ele está sem fazer o esforço de subir com ela. Sim. É esse intervalo. Lembrando que a pedra sobe durante o dia e desce no final do dia e só volta a subir no dia seguinte. Ou seja, o sujeito que não vence a morte, ele passa a noite pensando em como ele vai fazer para subir a pedra do dia seguinte. Mas é impossível vencer a morte. É impossível vencer a morte, Júlio. Sim, mas a morte é que vence. Essa é a mitologia. Mas é por isso que Sísifo é um mito. Não vamos esquecer Heidegger. Ele diz: Dasein quer morrer. Dasein visa a morte. Né? O ser está votado para a morte. É inevitável. Eu acho que o mito traz a gente coloca metáfora. Aí já, digamos assim, séculos na frente da criação do mito de Sísifo. Mas eu acho que o mito traz a metáfora exatamente da troca do presente que a gente faz por conhecer a possibilidade de futuro. A gente abandona o presente, como diz o nosso filósofo matemático lá, esqueci o nome dele agora, ele diz o seguinte, que a gente vive entre dois tempos, que são os únicos que não podemos estar, ou chafurdando no passado ou delirando no futuro. Só porque eu quero lembrar, não vou lembrar. A gente só vive hoje. E a gente não vive, né? Então a gente, na verdade, não dorme porque pensa que tem que empurrar a pedra no dia seguinte. Veja, o Sísifo tem 24, tem 12 horas de diferença. Então é nesse sentido que o mito, talvez, essa metáfora com o morrer ao fazer as tarefas do dia a dia, todos os dias repetir, etc., o sujeito não aceita que ele já está morto, ele já está vencido pela morte. É essa a morte. A morte é essa. Gente, só a Reneza... Natália, você começa às 18h15? Exatamente. Pois é, então, Reneza. Daqui a 2 minutos. Estão me ouvindo bem? Eu estou na rua, estou com fone. Então, vou falar rapidinho. Tinha várias... Está sem microfone. Está sem microfone. Reneza, desculpa, eu ia baixar a sua mão, acabei, enfim, invertendo para... Pode liberar seu microfone. Não liberou, não. Vê se aparece alguma mensagem, aceita. Pronto. Agora liberou. Estou vendo aqui, liberou. Eu estava clicando errado. Assim, rapidamente, né? Eu transito pela área de gestão, né? E foi uma escolha minha, né? E assim, eu tenho um percurso bastante interessante. Eu fui diretora do núcleo da BRH de Macaé durante alguns anos, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que tem no Rio de Janeiro, né? Em vários estados aí do Brasil. Então, eu fiquei muitos anos muito colada, né? Com o pessoal do RH, com o pessoal da gestão. Posso dizer para vocês o que Benita Lopes, da letra freudiana, que foi minha supervisora durante muitos anos, que aí, Tereza, eu chegava na supervisão e falava: Benita, o que uma psicanalista está fazendo numa empresa? Aí ela dizia para mim: você tem um plus a mais. E aí, lá fui eu com isso. Faz a maior diferença ser atravessada pela psicanálise e estar dentro de uma organização, seja pública ou seja privada. Eu sou funcionária pública há muitos anos. Curiosamente, o primeiro setor no qual fui chamada por esse concurso, eu caí em algo que trabalha exatamente com gestão. E eu fazia MBA na Fundação Getúlio Vargas de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Olha que coincidência. Por que eu estou trazendo isso para vocês, compartilhando? Que quando eu escuto todos vocês, né, e vem essa coisa do sujeito se implicar, dessa questão do sistema, as nossas escolhas não são aleatórias. Não são aleatórias.
né? Então, quando eu estou numa palestra, por exemplo, seja no público ou seja no privado, a nossa fala tem um efeito, sim, o sujeito se responsabilizar daquele lugar que ele está ali ocupando. Né? Ainda que tenha a questão do sistema, né? Ainda que tenha assim, a dificuldade do sujeito, como que ele vai sair daquele trabalho ali. E eu acho que uma outra coisa muito importante que eu venho trabalhando, por onde eu passo, é o seguinte, não precisa ser psicanalista para, de alguma forma, você pontuar alguma coisa para o sujeito, para você fazer alguma coisa diferente dentro da organização que você está. E, certamente, a grande parte das organizações não tem psicanalistas. A gente sabe disso. Então, o que eu faço é fazer com que essas outras pessoas, esses outros pares, que não necessariamente são atravessados pela psicanálise, mas que do lugar que eles ocupam, eles possam ter uma intervenção que cause deslocamento no sujeito. A gente tem que ter uma aposta para isso. Então, assim, acho que dá para ver, eu concordo com a Natália, eu acho que alguma coisa tem que ser feita. A gente não pode simplesmente acolher porque tem um sistema que está aí funcionando dessa maneira, né? Então, assim, o que me veio como primor, as nossas escolhas não são aleatórias. Independente da classe social, independente se é um trabalho braçal, independente se é um executivo. É isso. Alexandre, a Natália deve ter ido ao banheiro. Como o nosso vídeo tem um minuto no máximo, coloca ele aí para a gente, só para distrair. Eu trouxe algo para a gente descontrair aqui, porque eu estou entrando de férias em dezembro, de qualquer jeito, mas eu vou ficar na clínica. Mas eu estou entrando de férias por minha própria conta, de algumas coisas que eu vou fazer. Então, eu gostei muito da vibe dessa psicanalista nova aí que eu vou apresentar para vocês. Tirar a câmera, por favor, gente, para poder ouvir. Tá indo sem áudio, né? Não tá indo áudio. Tá sem áudio. Peraí. Ah, tem que liberar aqui, peraí. Olá, Grit Lovers, tudo bem? Hoje eu quero falar especificamente com você. Você que segue essas blogueiras de estilo de vida no Instagram. Se você é uma dessas blogueiras, tá tudo bem, faz seu corre aí, tá? Agora, você que segue essas blogueiras e acha que a sua vida tem que ser assim, apenas pare. Gente, olha só, tá tudo bem tomar o café da manhã de pé na pia com o pão de ontem, correndo para sair pro trabalho. Ninguém tem tempo de incluir no seu café da manhã uma torrada com abacate em cima. Quem é que tem tempo de descascar um abacate às 5h50 da manhã antes de sair pro trabalho? Se o seu skincare diário é lavar o rosto com sabonete no banho antes de dormir morta de cansada, tá tudo bem. Eu tenho uma paciente que tá com uma pele ótima. E sabe como é que ela faz o skincare dela? Sabe o que ela usa no rosto durante o banho? Lágrimas. E tá tudo bem. Tá tudo bem não ser perfeita. As blogueiras também não são, elas devem estar de saco cheio de tanto comer abacate de manhã. Então, Kathleen, deixa eu te falar. Você que é contadora, tem 324 seguidores. Olha só, as suas primas têm um grupo no WhatsApp só pra rir de você. Esse engajamento todo nos seus stories são elas, compartilhando umas com as outras, só pra rir da sua cara. Sério, Kathleen, você não é blogueira, tá bom? Gratidão, gratiluz, gratitude. Oi? O gratiluz,